Olá, sejam todos muito bem-vindos à busca pela verdadeira identidade dos seguidores do Messias. Por quase 2000 anos, essa identidade esteve alheia aos púlpitos católicos e, posteriormente, protestantes, e que nestes últimos dias, pela vontade do Eterno, está disponível para todos por meio da internet, livre da ingerência de teólogos e demais pensadores cristãos que a negligenciaram todo esse tempo. Alguém poderia perguntar, por que esteve essa mensagem oculta por tanto tempo e só agora está sendo revelada? Na verdade, o que esteve oculto todo esse tempo foi o entendimento correto do que os apóstolos do Messias escreveram em suas cartas, principalmente Paulo. As Escrituras como um todo expressam claramente essa verdade, porém líderes religiosos, teólogos e filósofos cristãos mal intencionados turvaram o nosso entendimento para compreender perfeitamente a vontade do Eterno para a humanidade. O objetivo desta série é trazer de volta esse entendimento, mostrar às pessoas que fomos chamados para viver plenamente as Escrituras. Assim como Ele tirou seu povo do Egito, Ele tem chamado a todos nós para deixarmos o pecado e retornarmos para a casa do Pai. Mas o que significa techuvá? Techuvá é uma palavra hebraica que significa literalmente retorno. Também possui o sentido de arrependimento dos pecados de forma profunda e sincera. Esta é a nossa missão com esse trabalho: ensinar os homens a como retornar aos caminhos do Criador, às suas veredas antigas, de forma sólida, clara e consistente. Esta é uma série para pessoas que querem viver sobre os princípios bíblicos de forma plena, sem sentimentalismos baratos e shows pirotécnicos, comuns em nosso tempo. Existem dois argumentos comuns para aqueles que se deparam com o movimento de techuvá, isto é, de retorno para a Torá e do abandonar de práticas pagãs, que é o argumento histórico e o argumento da quantidade. Alegam que o cristianismo existe há 2000 anos e que, portanto, suas práticas não podem estar equivocadas. Outros alegam que a maioria das igrejas faz de certa forma e que, portanto, novamente é difícil supor que tanta gente esteja equivocada. Embora esses não sejam exatamente argumentos bíblicos, não podemos desprezar a importância psicológica e emocional dos mesmos, pois muitos ainda temem questionar a sua fé em virtude desses elementos. O que podemos concluir é que, dado o momento, ocorreu uma ruptura entre o que foi escrito e a forma como o interpretavam. E, nesse passo introdutório, iremos desvendar o que ocorreu com a igreja ao longo desses quase 2000 anos. Egésico, historiador crente do Messias, que viveu de 110 a 180, registrou boa parte da tradição oral dos apóstolos e as compilou em uma obra chamada Memórias, em 5 volumes, infelizmente perdido. Eusébio de Cesareia escreveu que Egésimo pertenceu à primeira geração dos sucessores dos apóstolos. Em seu livro História Eclesiástica, Eusébio citou alguns trechos da obra de Egésimo, dos quais este: efetivamente, até aquela data, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham a corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, então teve início a confabulação do erro ímpio, por meio do engano de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante, já descoberto, tentaram opor a pregação da verdade à pregação da falsamente chamada gnosis. Muitos se enganam em pensar que Constantino, imperador de Roma, foi o principal responsável pela corrupção e gentilização do cristianismo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo, ele não foi o primeiro. Foi na realidade Inácio de Antioquia que, primeiramente, rebelou-se contra o concílio de Jerusalém, usurpando sua autoridade, apartou-se do judaísmo praticado pelos apóstolos, declarou que a Torá havia sido abolida, substituiu o Shabat, o sábado, pela adoração do dia do Senhor, domingo, e fundou uma nova religião não judaica, a qual ele chamou de cristianismo. O apóstolo Paulo avisou aos Efésios em sua última visita a eles: cuidai, pois, de suas almas e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para apacentardes a igreja de Elohim, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não terão pena do rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas,
para desviar os discípulos para que o sigam. Atos 20, 28 a 30. Paulo indicava que após a sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores, bispos, em seu lugar, e levariam os discípulos a os seguirem e a se afastarem da Torá. Paulo morreu por volta de 66, e o primeiro supervisor de Antioquia a assumir o cargo após a sua morte foi Inácio, em 68. Inácio cumpriu com precisão as palavras de Paulo. Depois de tomar o cargo de bispo de Antioquia, Inácio enviou uma série de epístolas a outras congregações. Suas cartas aos Efésios, Magnésios, Tralhos, Romanos, Filadelfenos e Esmirneus, bem como sua carta pessoal a Policarpo, todas sobrevivem até hoje. Até o tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse era levada ao Concílio de Jerusalém, a exemplo de Atos 14:26 e 15:2. Inácio usurpou a autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo, o bispo local, como sendo a autoridade final sobre a Assembleia, que o havia feito bispo e semelhantemente declarado isto ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Inácio escreveu: sujeitando-se ao seu bispo, andem juntos conforme a vontade de Deus. Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos são enviados pela vontade de Jesus Cristo. Seu bispo, penso que felizes são vocês que se unem a ele, assim como a Igreja o é a Jesus Cristo e Jesus Cristo o é ao Pai. Vamos, portanto, cuidar para que não nos coloquemos contra o bispo, para que nos sujeitemos a Deus. Devemos olhar para o bispo tal como olharemos para o próprio Senhor. Obedeça ao seu bispo. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Una-se ao seu bispo. Aquele que faz qualquer coisa sem o bispo não é puro em sua consciência. Não faça nada sem o bispo. Cuidem para que vocês sigam o seu bispo, assim como Jesus Cristo ao Pai. Ao exaltar o poder do ofício do bispo e exigir a sua absoluta autoridade sobre a Assembleia, Inácio estava na realidade fazendo uma jogada para obter o poder, tomando a autoridade absoluta sobre a Assembleia de Jerusalém e encorajando outros supervisores não-judeus a fazerem o mesmo. Além disso, Inácio afastou os homens da Torá e declarou que a Torá havia sido abolida, não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus para as quais escreveu. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, estamos confessando que não recebemos a graça. Mas se alguém pregar a lei judaica a vocês, não lhe deis ouvidos. Foi Inácio quem primeiro substituiu o sábado pela adoração dominical, quando escreveu: não mais observe os sábados, mas observem o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce nele, através da sua morte. Tendo usurpado a autoridade de Jerusalém, declarado a Torá abolida e substituído o sábado pelo domingo, Inácio criou uma nova religião. Inácio então cunha um novo termo, nunca antes utilizado, para essa nova religião que ele chama de cristianismo, a qual ele mesmo deixa claro que é distinta do judaísmo. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar, pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica abraçou a cristã. Como testemunhou Exésipo, após a morte dos apóstolos, bispos como Inácio passariam a reinterpretar as cartas paulinas para justificar sua doutrina de repúdio a tudo o que tivesse conexão com Jerusalém, provavelmente com o intuito de afastar de si a perseguição que os judeus ora sofriam dos romanos. Ao final do primeiro século, Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Paulo. Ele abandonou o judaísmo e fundou uma nova religião, a qual chamou de cristianismo, uma religião que rejeitou a Torá e substituiu o sábado pela adoração dominical. Nesta segunda parte, abordaremos o período inicial da Igreja sem a jurisdição da tradição judaica, que sempre se fez presente desde o primeiro Pentecostes, além de apontar o mitraísmo como principal doador do embrião chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Após a rebelião de Inácio e seu martírio em Roma, entre os anos de 98 a 107, o cristianismo começou a surgir como religião distinta da seita judaica original dos nazarenos, com a remoção de tudo o que era judaico das igrejas,
surgindo então a necessidade de se incorporar um novo sistema de prática religiosa na vida dos crentes cristãos. Esse sistema veio a partir da adaptação de vários rituais pagãos. Uma das primeiras a adotar tais práticas foi a Igreja de Alexandria, que adotou elementos da adoração egípcia a Ísis, a rainha dos céus, e a seu filho. Acerca dela, o historiador Samuel Dill escreve: o ritual diário de Ísis, que aparentemente era tão regular e complicado quanto o da Igreja Católica, produziu um imenso efeito na mente romana. Todos os dias havia 2 serviços solenes, nos quais sacerdotes com tonsuras e vestes brancas, com acólitos e assistentes dos mais variados níveis oficiavam. A litania da manhã e o sacrifício eram um serviço impressionante. A multidão de adoradores lotava o lugar perante a capela, logo ao amanhecer. O sacerdote, subindo por uma escada oculta, levantava o véu do santuário e adorava a imagem santa. Então ele circulava os altares, recitando a litania, isto é, ladainha, palavras místicas de línguas estranhas, aspergindo água benta de uma fonte secreta. Ao remover a identidade judaica da fé em Yeshua, vários grupos cristãos começaram a incorporar práticas e filosofias pagãs em seus ritos, gerando uma fragmentação doutrinária e cultural entre elas. Bispos como Marcião de Síncope passaram a defender a existência de 2 deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou o Deus mau, que era o Deus dos judeus, enquanto que o Novo Testamento se manifestou o Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. Em uma tentativa de explicar a aparente contradição entre o Novo e o Velho Testamento, termos que inclusive foram criados por ele. Não é à toa que Policarpo, discípulo de João, o chamava de primogênito de Satanás. Após ser excomungado da Igreja de Roma, erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com extrema força, alcançando multidão de pessoas, valendo destacar que seu movimento perdurou por muitos séculos. Logo após a morte de Marcião, entra em cena Tertuliano, um dos pais apostólicos responsável por lançar as bases do politeísmo. Visto pela cristandade como exímio escritor e teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e posteriormente pela Igreja Protestante. Foi ele o primeiro a usar a palavra latina Trinitas, Trindade, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em uma tentativa para disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um e que, por um mistério, ao mesmo tempo são 3 pessoas. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semiramis e Tamuz, que eram originalmente a trindade da Babilônia. E ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos. Com efeito, a crença em 3 deuses permeou diversas culturas pagãs nas regiões da Babilônia, Assíria, Egito, Índia e etc. Já se pregava uma tríade. Muito antes do advento do Messias judeu, religiosos da Grécia e de Roma adotavam 3 principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos chamados pais da Igreja, terminou por exercer influência poderosa na teologia cristã. Consultando o próprio Tertuliano, pai da Trindade, nota-se que escreveu sua obra no século II e que, nesta época, a maioria dos crentes não cria na Trindade como admite este. Os simples, de fato, não chamarei de não sábios nem de indoutos, que constitui a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos 3 em 1, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Entre 220 e 230, o imperador Alexandre Severo constrói um santuário para Jesus, junto aos santuários dos deuses pagãos romanos. Começa a proliferar então uma espécie de sincretismo com o politeísmo romano, onde o Pai é associado a Júpiter, chefe do panteão romano, equivalente a Zeus no panteão grego, e Jesus e o Espírito Santo são tidos como deuses cristãos. Jesus é associado à figura de Mitra, o deus sol do emergente mitraísmo, de quem o cristianismo irá adotar muitas de suas práticas. Justino Marte, outro pai apostólico, atesta que existia uma Eucaristia de Mitra, onde os fiéis compartilhavam pequenos pães redondos
e água consagrada, simbolizando respectivamente a carne e o sangue do Deus encarnado. Este ritual, que ocorria aos domingos, dia da semana consagrada ao sol, correspondia exatamente à missa dos cristãos. A Igreja cristã incorporou boa parte das práticas mitraístas, como a liturgia do batismo, da crisma, da Eucaristia, da Páscoa e a utilização de incenso, das velas, dos sinos. Até as vestimentas usadas pelo clero católico eram extremamente parecidas com a dos sacerdotes de Mitra, como a batina, a tiara e a mitra, barretes usados pelos antigos persas. Também os sacerdotes de Mitra usavam água benta, a qual era aspergida por meio de um galho de loureiro, que simbolizava a fecundidade universal. Portanto, o uso da água benta na cristandade é um ritual de origem fálica e pagã. Nesse contexto, surge a figura de Gaius, Flávios, Valérios, Aurélios, Constantino I, que apesar de não ser reconhecido oficialmente pela Igreja, é na prática o primeiro Papa. Constantino, adorador confesso de Mitra, o Deus Sol, tem uma visão antes de uma batalha, alega ter visto a cruz e o Sol invictus. Ele promove então a fusão da adoração romana pagã com o cristianismo, fazendo um sincretismo entre o que sobrou da fé original de Jesus com a adoração ao Deus Sol e demais ritos pagãos, surgindo desse sincretismo o protótipo do futuro catolicismo romano. Ele, Constantino, continuou a usar linguagem monoteísta vaga que qualquer pagão aceitaria. Durante os primeiros anos de sua supremacia, ele realizou pacientemente todo o cerimonial que dele era requerido por ser o Pontifex Maximus do tradicional culto pagão. Ele restaurou templos pagãos, posteriormente transformados em igrejas. Ele usou tanto ritos cristãos quanto pagãos na dedicação de Constantinopla. Ele usava fórmulas mágicas para proteger a colheita e curar doenças. Em 321, Constantino proclamou seu famoso édito acerca do Dominus Dei, Dia do Senhor, onde determinava que todos os juízes e cidadãos e ocupações de todos os negócios descansassem no venerável Dia do Sol. Ele, Constantino, enviou as legiões para ser recitado naquele dia, Dominus Dei, uma forma de oração que poderia ser empregada por um adorador de Mitra, ou de Serapis, ou de Apolo, bem como por qualquer crente cristão. Esta foi a sanção oficial do velho costume de fazer uma prece ao sol nascente. Para os cristãos, Constantino transferiu a adoração do sábado definitivamente para o domingo. Sobre esta transferência, Eusébio, bispo de Cesareia e consultor pessoal de Constantino, escreveu: "Todas as coisas que se faziam no sábado, estas nós, líderes de Roma, transferimos para o dia do Senhor." Sob a liderança do imperador Constantino, o Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, excluiu todos os seguidores judeus de Jesus deliberadamente, além de ter levado ao ostracismo grupos que não criam na doutrina da Trindade, que não eram poucos. Sabe-se também, historicamente, que alguns grupos foram igualmente compelidos a aceitar as crenças romanas, em prol da unidade, por força política do imperador. Nesse concílio foram estabelecidos os seguintes principais pontos doutrinários: a Santíssima Trindade, a fórmula batismal católica, a mudança da Páscoa bíblica para a Páscoa católica. Até essa época, além de comunidades com as mais variadas práticas, havia ainda diversas comunidades judaicas de seguidores de Jesus, que foram posteriormente destruídas devido à perseguição romana. Desde então, e cada vez mais se afastando da Torá e do judaísmo bíblico praticado por Jesus e seus discípulos, a Igreja foi estabelecendo pontos doutrinários contrários às Escrituras ao longo dos séculos. Eis os principais: oração pelos mortos, Eucaristia, veneração de anjos e santos mortos, uso de imagens, mariolatria, Natal, ritos de extrema-unção, oração aos santos, adoração a objetos, celibato, rosário, indulgências, proibição da leitura da Bíblia por leigos, entre muitas outras. Você provavelmente só está vendo este vídeo porque já se pegou pensando algumas vezes que existe algo de muito errado com o mundo, uma incapacidade de se diferenciar quem está dentro das igrejas do que está fora e com as próprias pregações das igrejas. Mas provavelmente admitir que você tem esse sentimento não foi nada fácil e te custou caríssimo,
pois ele veio acompanhado da seguinte dúvida: e agora, o que eu faço com tudo isso? Você já deu o primeiro passo, e mais importante passo de todos. Você teve a coragem de investigar a verdade. Você provavelmente conhece muitas pessoas que não teriam tanta coragem, seja pelo medo de descobrirem estar erradas, seja pela ameaça de um líder espiritual opressor ou simplesmente pela vida comunitária. E se você já deu esse passo, certamente a promessa bíblica irá se cumprir para você. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando, chorando à noite, deitados em nossa cama, em meio ao medo e ao desespero, levantamos nossa voz a Ele e dissemos: Pai, seja qual for a verdade, revela a mim, pois quero te seguir. Tende bom ânimo, porque é neste momento que a jornada começa. Nada mais lógico, portanto, que o primeiro passo já dentro da caminhada propriamente dita seja uma grande limpeza. Ou melhor, chamemos de purificação. Você está para começar um novo relacionamento com seu esposo definitivo, o Messias prometido. Deve, portanto, remover aquilo que diga respeito a outros deuses, para que possa passar a se dedicar somente a Elohim. A primeira pergunta que surge é: por que isso é importante? Desde os tempos antigos, o sincretismo religioso sempre foi um problema. O povo de Israel era acusado disso constantemente nas Escrituras, como pode ser visto a seguir. Temiam também a Adonai, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. Assim temiam a Adonai, mas também serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio dos quais tinham sido transportados. Segundo Reis 17, 32 e 33. Esse problema do sincretismo religioso também foi vivenciado pelos israelitas, seguidores do Messias, pois Paulo assim escreve a Corinto em 2 ocasiões. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do nosso Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Que harmonia há entre o Messias e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Elohim com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Elohim vivo, como Elohim disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e separai-vos, diz Adonai, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 5 a 7. Você pode perceber por essas passagens que o Eterno não ficava muito feliz com o povo quando este misturava elementos da sua adoração com elementos de religiões politeístas ou pagãs. Isso não apenas pela idolatria, mas também porque ele abomina essas práticas e proibiu os seus filhos de copiarem tais práticas religiosas. Tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem a seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem Adonai vosso Elohim, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que Adonai odeia, como queimar filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Deuteronômio 12, 3, 3. Os motivos são bem simples de entender. Essas práticas eram abomináveis, arraigadas no misticismo e na superstição, e odiosas. Além disso, como Paulo explica a Corinto, o Eterno não deseja misturas. Não pode haver relação entre o santuário de Elohim e o dos demônios, que são adorados e idolatrados em tais religiões. O Messias, como nosso esposo, deseja que sejamos puros e exclusivamente dedicados a Ele. Não muito diferente, é verdade, do que desejamos de nossos cônjuges quando nos dedicamos a eles num casamento. Tendo ficado claro que o Eterno não se agrada de sincretismo religioso, partimos para o lado prático da questão: o que devo fazer? Para remover coisas associadas à idolatria e ao passado, é preciso que você saiba identificá-las. Esse conhecimento te libertará para que você possa purificar a sua vida para esse novo começo. Aqui iremos abordar apenas superficialmente os elementos principais, só para embasamento, mas é importante que você pesquise sobre esses temas, que leia com mais profundidade sobre cada um deles, para que possa tirar suas conclusões. É importante compreender que o sincretismo religioso era uma poderosa arma utilizada pelo Império Romano para assegurar a Pax Romana. Sobre isso, a Enciclopédia Católica afirma: os romanos gradualmente receberam todas as religiões dos povos a quem subjugaram, de modo que Roma se tornou o templo de todo mundo. A estratégia era simples: não acabar com as religiões locais,
mas sim incorporá-las à religião romana, de modo que Roma se tornasse o centro de todas as coisas como uma religião universal. Quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião do império, o que ocorreu por motivos puramente políticos, tratou de continuar a filosofia do sincretismo, tendo como pano de fundo a religião cristã. A primeira coisa que é importante deixar para trás são justamente as festividades romanas, as mais importantes delas sendo o Natal, o Ano Novo e a Páscoa romana. Os dois primeiros foram ritos pagãos incorporados ao cristianismo, como descreve o bispo Louis Lavoie-Moreau. Na história da Igreja, nós encontramos que ela frequentemente cristianizou festivais pagãos, fazendo uso das datas e cerimônias e concedendo a eles um significado inteiramente novo e cristão. O Natal e o Ano Novo têm a sua origem nas celebrações de inverno, centradas no evento do solstício, e que diz respeito à comemoração de deuses pagãos. Essas celebrações, como diz o bispo, foram cristianizadas. Mitra é uma luz, uma divindade solar de algum tipo. O dia 25 de dezembro era observado como seu aniversário, o Natalis Invicti, o renascimento do sol do inverno, inconquistável pelo rigor da estação. As nações cristãs não concordavam com a data do Ano Novo. Elas não se opunham ao 1º de janeiro como o princípio do ano, mas sim às extravagâncias pagãs que a acompanhavam. Já a Páscoa romana não é, ao contrário do que possa parecer, a celebração do evento bíblico, mas sim o sincretismo de uma festa pagã da primavera com a celebração bíblica. Desde a forma de calcular a data, passando pelos costumes e, em algumas línguas, o próprio nome da celebração, tudo foi engendrado por Roma para sincretizar a celebração bíblica com a festa pagã. O fato dos festivais de primavera serem gerais entre os povos pagãos, sem dúvida, tem muita relação com a forma assumida pelo festival pascal nas igrejas cristãs. O termo inglês Easter é de origem pagã. Mesmo assim, essa festa permanece sendo celebrada nas igrejas posteriores ao catolicismo, na mesma data fixada pelo Vaticano, seguindo as mesmas tradições e desprezando os elementos bíblicos. Como você pode perceber, essas celebrações devem ser totalmente desprezadas por aqueles que buscam um relacionamento verdadeiro com o Eterno, o Elohim de Israel. Aproveite e também reveja sua vida com relação a outros elementos. Será que você tem em sua casa alguma escultura, imagem ou símbolo que desagrada ao Eterno? E que você ainda tem dito para si mesmo que não tem nada demais? Talvez tenha sido presente de algum amigo ou parente. Faça como Josué e tome uma decisão definitiva. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Adonai, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos a Adonai. Josué 24:15. Você provavelmente a essa altura já deve estar imaginando o custo que isso terá perante a sua família, se você tiver familiares religiosos que sigam tais elementos. Saiba que você não está sozinho. Todos nós sofremos muita perseguição ao abandonarmos esses elementos, porque é uma forma de servir ao Eterno que não se conforma com este mundo. Yeshua já sabia do alto preço de se dedicar a Ele em meio a um mundo espiritualmente depravado e por isso nos disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai ou a sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Lembre-se das palavras de Yeshua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Mas fica aqui um parêntese importante. Muita gente, muita mesmo, confunde ser firme em suas convicções com ser duro. Aliás, para ser sincero, eu diria que a maioria das pessoas já fez isso em algum momento. Devemos tomar o jugo de Yeshua, mas existe outro elemento importante: aprender a ser manso e humilde. Ao lidar com a sua família, procure ser manso, humilde. Não responda a provocações. Procure discutir alternativas e estratégias, sem abrir mão de suas convicções. Mostre a eles que seu amor por eles não mudou, pelo fato de você agora ser um seguidor de Yeshua. Mesmo assim, esteja ciente de que você pagará um preço por servir ao Messias. Permita-me cumprimentar a você por dar mais um passo em sua caminhada. Se você chegou até aqui, já reparou que a caminhada com Yeshua tem um preço, mas que seu jugo é leve e suave.
Você certamente já se sente mais livre para servi-lo, tendo deixado para trás coisas que não o agradavam. Este segundo passo também é composto de um ato de purificação, mas diferentemente do primeiro, ele também vem acompanhado de um adquirir maior intimidade com o Criador. Você consegue se imaginar chamando o Eterno de Tupã e iniciando uma oração dizendo meu querido Tupã? Provavelmente a mera sugestão causará repulsa. Você oraria dizendo meu querido Zeus? No entanto, é isso que muitos inocentes fazem diariamente. Você sabe de onde vem o termo Deus, que é usado para se referir ao Criador? O termo Deus é exatamente a forma latina do grego Zeus. No grego antigo, o termo Zeus era pronunciado Zeus, o que foi entendido pelos romanos como Deus. Observe a definição do dicionário. Zeus, poeticamente referido pelo vocativo Zeupater, o pai Zeus, é uma continuação de Dieus, o proto-indo-europeu deus do céu diurno, também chamado de Deus Pater, pai dos céus. Talvez essa revelação seja um choque para você, mas o uso do termo Deus, chefe do panteão grego-romano, só começa a ocorrer de forma mais corrente a partir do terceiro século, numa época em que já havia bastante sincretismo entre a fé bíblica e as vertentes do paganismo. Era mais fácil para os pagãos conceber um ser supremo como sendo o próprio Deus, chefe do panteão que eles já conheciam, do que explicar que Deus, Zeus Olympus, é uma falsa divindade que deve ser desprezada em favor de um ser supremo revelado em outra nação. Os escritos associando o Elohim dos israelitas ao deus grego-romano começaram a se popularizar à medida em que escritos em latim se tornaram mais frequentes, e foram cristalizados com os escritos de Tertuliano e a posterior composição da Vulgata Latina, que oficializaram o uso do termo Deus para referir-se ao Elohim dos israelitas. É da Vulgata Latina e da tradição católica que surge o termo em português. Mas por que isso é importante? Certamente essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo, afinal, o Eterno sabe quando estamos nos dirigindo a Ele, independentemente do nome invocado. Porém, existe uma diferença entre saber e até mesmo tolerar por causa da ignorância, e se agradar disso. Ao longo da Bíblia, o Eterno tolerou muita coisa de seu povo, o que não quer dizer que Ele disso se agrada. E é na própria Bíblia que encontramos o Eterno expressando seu descontentamento com Israel por chamá-lo pelo nome de deuses pagãos. E naquele dia, diz o Eterno, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Oséias 2:16-17. Os Baalins eram exatamente os termos usados para os deuses cananeus, que eram conhecidos como sendo senhores, tradução literal de Baalim, das regiões cananeias. Por exemplo, Baal-Tsefon e Baal-Peor eram literalmente os senhores de Tsefon e Peor. É inegável que o Eterno se desagradaria de ser chamado pelo nome de falsos deuses, cuja idolatria está associada ao culto a demônios. Você não o chamaria de Buda nem de Indra, porque certamente o desagradaria. Assim sendo, ele não pode se agradar de ser chamado de Deus, uma falsa divindade grego-romana. Para ilustrar o que está sendo tratado aqui, como agiria um cônjuge que fosse chamado pelo nome de um ex-namorado ou namorada? Mas do que iremos chamar o Eterno? Então disse Moshe a Elohim, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 3:13. Moshe queria saber o nome daquele a quem o havia enviado. Quem é o Elohim de Israel? Qual é o seu nome? O Criador, o único e verdadeiro, responde a Moisés, da seguinte forma. E disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou, Erie, Axé, Erie. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, Erie, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Preste atenção nessas palavras. O Eterno diz que seu nome é Eu Sou, ou como pode ser também traduzida a expressão Eu Existo. Ele não poderia ter outro nome, ele é. O próprio verbo ser está sujeito a ele, porque nada pode ser sem ele autorizar. Em outras palavras, nada pode existir se não for por meio dele. Ele é o Criador. Na Bíblia, o termo que é usado para se referir ao Criador é conhecido como tetragrama, isto é, literalmente, as 4 letras, porque seu nome ao longo do texto bíblico é escrito com 4 letras hebraicas, Yud, Rei, Vav, Rei. Em sua forma original, no hebraico, esse nome é escrito da seguinte forma.
Essa forma é bastante simples de entender. A raiz hebraica rei, vav, rei, significa literalmente ser ou existir. Quando conjugada na terceira pessoa do masculino, ela recebe um yud na frente. Portanto, yud, rei, vav, rei, significa literalmente aquele que é ou ele é. E como se pronuncia esse nome? No hebraico antigo, as vogais não eram escritas nas palavras, apenas as consoantes. Isso porque as vogais variavam muito de acordo com a conjugação, por isso não se preservaram as vogais no nome. Muitos grupos religiosos tecem teorias das mais mirabolantes possíveis para afirmarem qual é o nome do Eterno, cada um com suas devidas explicações. Porém, fato é que no meio acadêmico é praticamente unânime apontar que o nome se pronuncia de forma foneticamente aportuguesada como Yahweh, sendo o som do RR bem suave, como seria o som do H no inglês. Como a transposição fonética do hebraico para outros idiomas, que chamamos de transliteração, não tem regra fixa, pode-se encontrar o tetagrama transliterado como, entre outras formas. O som, todavia, é o mesmo. Por esta razão, há praticamente um consenso no meio acadêmico de que esta seja a forma mais original, possivelmente com algumas diferenças derivadas de regionalismos, como ocorre, por exemplo, no português. O nome Roberto, por exemplo, será pronunciado de forma diferente por um gaúcho, por um carioca, por um paulista ou um cearense. Você deve estar se perguntando agora, devo usar esse nome no meu dia a dia? Alguns grupos, por excesso de zelo, evitam falar o nome do Eterno. Mas será que é isso que ele quer de nós? Faz sentido que o Eterno revelasse em suas escrituras o nome que ele não quisesse que usássemos? Pelo contrário, as escrituras falam que seu nome será proclamado na terra. Como você certamente deve estar pensando nesse momento, é claro que se deve ter respeito pelo nome do Eterno, como você teria por alguém a quem deve honra. Certamente que práticas como chamar uma borracharia ou uma padaria pelo nome dele é falta de respeito. Outro nome importante a conhecer é daquele que te resgatou. Quando o Eterno tomou para si a forma humana, ele também se fez conhecer por um nome muito especial. Quando o Eterno tomou sobre si forma humana para resgatar o seu povo, o anjo anunciou o seguinte aos pais humanos daquele que havia de nascer: E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. E veja como esse nome é especial. O termo Yeshua é a forma masculina da palavra Yeshua. Esta palavra é bastante importante, observe. Moshe, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos, e vede o livramento, do hebreu Yeshua, de Yahweh, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Êxodo 14, 13. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, do hebreu Yeshua, se alegrará o meu coração. Salmos 13, 5. Quando o povo estava cativo no Egito, foi a Yeshua de Yahweh, isto é, o seu livramento, que resgatou o povo. Quando Davi clamava ao Eterno, pedia que ele enviasse a sua Yeshua, isto é, o seu livramento. A palavra Yeshua aparece inúmeras vezes no Tanar, isto é, no Primeiro Testamento, e em mais da metade delas como clamor direto do povo pedindo a Yahweh que envie Yeshua. Quando o anjo anuncia o nome do Messias, não é qualquer nome. Ele anuncia a resposta do Eterno ao pedido do povo por Yeshua, por livramento. Quantas vezes programas de televisão já mostraram o reencontro de pessoas com policiais, bombeiros e outros heróis que os resgataram em situações de perigo? É muito emocionante ver a gratidão das pessoas que fazem questão de conhecer, de saber o nome daqueles que os resgataram. Quanto mais para nós é importante e exaltado acima de todas as coisas o nome daquele que deu a sua vida por nós, o nome do nosso libertador, o nome daquele que se tornou possível termos um relacionamento com o Eterno. E esse nome não é Jesus, é sim Yeshua. Por um lado, não há, ao contrário do que alguns afirmam, nenhuma raiz pagã no nome de Jesus, que é uma mera tradução, pois na época se tinha o hábito de transliterar e traduzir nome dos personagens bíblicos. Por outro lado, todavia, esse não é e nem nunca foi o nome do Messias. Você não gostaria de se referir a ele por seu nome original? Afinal, você deve a ele a sua vida. O nome Yeshua nos lembra, além do nosso livramento, outro aspecto importante de sua missão. Ele foi um judeu e veio dar continuidade à fé bíblica e não fundar uma nova religião. Seu nome o conecta ao seu povo, o povo de Israel e às suas origens.
demonstrando que existiu toda uma revelação e relacionamento do Eterno para com Israel, que culminou na sua vinda. Alguns críticos insistem que o saber as sílabas corretas do nome não é questão de salvação, e eles estão corretos nesse ponto, pois alguns grupos insistem que não pronunciar o nome do Salvador da maneira adequada significa queimar no fogo do inferno. E claro que isso é um grande absurdo, porque o mais importante é a pessoa do Messias. Porém, o fato de alguns grupos distorcerem o uso do nome do Messias não faz com que o nome deixe de ser importante. Esse nome, como vimos, contém algumas mensagens fundamentais para a nossa fé. O preço por deixar de se referir ao Eterno pelo nome pagão Deus também existe. Isso significará que você, em prol do temor a Ele, se distanciará de qualquer tipo de adoração pagã. Provavelmente isso significará deixar para trás muitas de suas músicas prediletas. Saber a verdade também é incômodo, porque significa se sentir muito incomodado com a famosa frase "Deus te abençoe". Quando for alguém desconhecido, o melhor é deixar para lá. Se você tiver alguma abertura, pode explicar por que não acredita em Deus, e sim em Yahweh. Lembre de ser manso e humilde. Saiba que Yeshua previu que seríamos odiados por causa do seu nome. E lembre-se que possivelmente aquelas pessoas que mais irão te agredir são justamente aquelas que mais se sentiram atingidas pela revelação de que elas possam estar no erro. Talvez um dia alguma dessas pessoas sejam justamente aquelas que se despertarão para a verdade. Talvez não, mas fique firme. Você não será o primeiro, nem o último, nem o único a passar por isso. Estamos, eu e você e muitos outros, nessa mesma linha de frente, sendo humilhados por amor de Yahweh. A propósito, leva algum tempo para se conseguir deixar de lado expressões como graças a Deus, entre outras. Não se sinta mal, nem pecador, caso isso ocorra. É força do hábito, e o Eterno conhece o seu coração e sabe que você deseja evitar o sincretismo. Todos nós passamos por esse período até nos acostumarmos. Você está em boa companhia, faz parte do processo. O mais importante, você já está fazendo, retirando do seu coração e da sua vida todo resquício de sincretismo religioso e de paganismo para servi-lo de forma pura e completa.